A minha vontade estava igual do dia que o Diego me ligou, que eu estava indo para o aeroporto contra a Chapecoense como auxiliar e no avião fui informado que o Jorginho não viajaria. A partir daquele instante, a minha vontade sempre foi a mesma durante esse período. O que eu achava que poderia mudar, né, com relação a essa efetivação, era talvez para, vamos dizer assim, acho que para o elenco, para o grupo de atletas, para ficar uma coisa mais clara, mais decidida, e aí sim a gente encontrar um caminho que seja o ideal para trabalhar no dia a dia. Mas a minha vontade, e eu encarei esse desafio desde lá quando interino, da mesma forma, com a mesma disposição, com a mesma motivação que eu estou agora. Se eu disser que eu não fico feliz, vou estar sendo hipócrita. Agora, se eu disser que isso muda meu comportamento, também eu vou estar sendo hipócrita, eu estou sendo mentiroso. Como eu falei para eles, eu não quero que ninguém goste de mim. Eu quero que eles me respeitem e eles me admirem como comandante. Eu acho que essas duas qualidades são fundamentais para qualquer comandante, seja aqui no Bahia, seja na empresa que você trabalha. Eu acredito que você tem um patrão que você tem que olhar para ele e respeitar e o admirar. E é isso que eu peço para eles. O respeito ele é fundamental para o nosso dia a dia, não só o respeito comigo, mas entre eles. Eu sempre falei aqui que achava difícil que algum atleta viesse aqui e falasse: não, nós não queremos o preto. Eu acho que isso é uma coisa óbvia. Agora, a maneira como eles se manifestaram é que me deixa satisfeito e feliz. Como eu falo também para eles o tempo todo, eu sou o mesmo cara, mesma pessoa, só que agora eu tenho que tomar decisões, né, com as minhas convicções. Então, a única mudança é essa. Em algum momento, um ou outro vai ficar chateado, já aconteceu, já fiz substituições, já tirei gente do time, mas o importante é que o ambiente continue bom, que o ambiente bom ele não é sinônimo de resultado, mas ele com certeza é um facilitador para que os resultados venham. Eu queria te dizer que a cobrança que existe externa e tanto interna, ela não chega aos pés da cobrança que eu tenho comigo mesmo. Isso foi desde que eu era um menino. Eu sempre me cobrei muito. Eu gosto de ganhar, eu tenho dificuldade de aceitar a derrota. Então essa cobrança que vai existir, que eu sei que vai existir e que não é uma situação fácil, ela tem que ser bem assimilada, tem que se usar as críticas construtivas para o meu bem, para o bem do time, mas eu acho que essa cobrança ela é muito mais minha. Eu me cobro muito, sou um cara que tenho autocrítica, faço minha autoanálise diariamente, a cada treino que eu dou. Eu acho que essa é a minha grande virtude, uma das minhas virtudes, e é nisso que eu me apego para tentar evoluir e crescer diariamente. O futebol é muito dinâmico. Então, para você ter uma ideia, na semana da Chapecoense, a minha ideia talvez era... o Jorginho tinha me tirado da viagem para Chapecó, eu nem iria viajar, eu estava muito sem saber como reagir. E de repente, no outro dia eu virei interino. E aí passaram-se quase um mês e agora é efetivo. Então, eu vivo muito o dia a dia. Não fico muito criando muita expectativa nem trabalhando sob hipótese. Hoje eu me sinto um treinador do Bahia, me considero um cara preparado. Agora o que vai acontecer lá na frente, vamos deixar mais para o futuro. Eu estou há um mês, né? Acho que cada dia que eu fiz aqui de trabalho, ele foi avaliado. Nós temos aqui pessoas responsáveis pelo futebol diretamente, que é o Pedro e o Diego, e que estão aqui no dia a dia e estavam me analisando a cada dia, a cada papo, a cada preleção. Então, não acredito que aquela conversa específica tenha sido algo assim muito importante, que tenha sido definitivo para essa efetivação. Como eu tenho falado, o que eu busco atualmente é o equilíbrio, né? A gente sabe que a gente tem uma característica diante dos atletas que estão jogando. Eu procurei não mexer muito nos primeiros jogos, porque também não dava tempo. Depois, lógico, tentei implantar alguma coisinha, pensando mais na parte defensiva, em organizar a parte defensiva da equipe. E agora a gente busca esse equilíbrio, né? De não só contra-atacar, como a gente tem como característica principal, em função da velocidade de alguns atletas,
mas buscar esse equilíbrio de quando tiver a posse da bola também, conseguir manter a posse da bola, ter virada de jogo, ter um esquema tático definido, mas também com alguma variação tática, que em algum momento do jogo pode precisar e a gente tem que treinar isso. Então a gente vai aproveitar essa semana que entra agora, nós temos aí 7 dias de trabalho para a gente pegar bastante nessa parte tática, na importância de ter alguma variação para poder melhorar e buscar esse equilíbrio que eu acho que é fundamental. O que a gente conversa, isso é óbvio, a gente conversa diariamente, né, sobre alguma possibilidade. Isso, como eu falo, o futebol é muito dinâmico, não dá para você cravar. Até o dia 8 não dá para a gente cravar nada. Eu acho que o Diego está atento, o Pedro também, a gente troca ideias sobre jogadores, sobre atletas que estão aqui, sobre possíveis vindas. Então, acho que isso é uma troca de informação diária e que a gente tem até dia 8 para bater o martelo, se consegue, se resolve trazer mais alguém ou não. O cara tem que evoluir, né? Senão, o cara tem que... Eu não tinha inteligência emocional, né? Como eu falei, eu sempre tive dificuldade de perder. Na época que eu jogava, eu descontava tudo em alguém lá dentro. Hoje não tem quem descontar ali, né? Então, mas eu sou um cara, claro, muito mais maduro, muito mais conhecedor de mim mesmo, né? E eu acho que esse exercício de se conhecer, ele é fundamental nessa função. Hoje eu tenho 2 filhos, um filho de 15 anos que eu tenho que dar exemplo, né? Uma filha de 10 anos que eu também tenho que dar exemplo. Então cabe a mim ter essa inteligência emocional na hora de me controlar ali na beirada do campo para não passar ansiedade para os atletas e também saber que o meu exemplo vai ser seguido pelos atletas e pelas pessoas que me admiram. Eu comentei na semana passada que uma referência de vida para mim, né, não só como profissional, mas como pessoa, era o Caio Júnior, que é meu primo, que eu tinha uma aproximação grande, principalmente depois que ele trabalhou aqui, né, no Rival e trabalhou aqui no Bahia também. A gente se reaproximou muito depois de um tempo longe. Então é um cara que eu trocava muita ideia, que eu aprendia muito nas conversas da minha casa, por exemplo, quando ele frequentava a minha casa, de alguns encontros que a gente teve, de olhar a equipe dele jogando, da maneira como ele jogava, dos treinamentos, alguns que eu acompanhei quando tive a oportunidade. Então é um cara que eu guardo assim com muito carinho na minha memória, de tudo aquilo que ele fez como profissional, daquilo que ele me passou também, como homem, como pessoa, que eu acho que é fundamental também. Os atletas têm que me ver, acima de tudo, como um grande ser humano. E então é um dos caras assim que eu gosto de referenciar, porque é um anjo que hoje a gente tem, a família toda tem ele como um anjo, por tudo aquilo que ele viveu, não só dentro do futebol, mas como pessoa, como pai, como irmão, como primo, como filho. Sempre foi um cara exemplo que eu costumo referenciar quando penso como treinador de futebol. Não, acho que contra o Botafogo a gente fez poucas vezes essa linha alta, né? A gente queria que o time tivesse saído um pouco mais, mas em algum momento um ou outro saía e a gente teve dificuldade na hora de marcar essa linha alta. Mas isso é questão de trabalho, a gente vai ter essa semana que vem toda voltada para esses detalhes, e espero que já no próximo jogo, a gente tem 2 jogos fora agora, que a equipe seja mais concentrada, mais equilibrada e consiga, né, fazer essa coisa com uma sincronia que eu acho que é importante, sem o time ficar espaçado. Então é isso que a gente está procurando. Bahia! Bahia!